Essa semana, o nosso estudo, o Evangelho por Emmanuel, nós vamos fazer sobre um livro. É o capítulo 3 do livro da Esperança, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na construção do futuro. Como esse texto é um pouquinho maior, ele faz duas referências. Ele faz referência a um versículo do Evangelho de João e faz referência a um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai entrar direto no texto sem fazer aquela leitura com a letra, para as pessoas acompanharem. Mas, de qualquer forma, a gente vai seguindo o texto, fazendo os comentários, seguindo o texto, e as pessoas podem também procurar o Livro da Esperança, capítulo 3, na construção do futuro, que é o texto que a gente vai comentar hoje. É muito bonito e, além de bonito, muito útil. Esse texto é para ser refletido mesmo. Olha que ele colocou no futuro, ele colocou construção. Quando ele coloca no futuro a palavra construção, ele coloca trabalho. Então o futuro não chega só com o passar do tempo. O futuro que a gente quer, claro, que de qualquer forma o futuro, os dias vão se sucedendo, o tempo vai avançando. Mas o futuro que a gente quer, que é um futuro de regeneração, é um futuro de evolução, a nossa evolução não chega, a nossa comunhão com o Pai não chega fora do trabalho, fora da construção. E ele coloca essa construção como nossa grande responsabilidade. Ao longo da nossa história, da história do homem, nós já colocamos essa responsabilidade lá fora, nas mãos de todos. Nós já colocamos a responsabilidade do nosso futuro nas mãos das religiões, nas mãos dos religiosos, nas mãos dos pais, nas mãos do próprio tempo. Não deixa que o tempo se encarrega, né? Nas mãos do acaso, nas mãos do fanatismo, né? Em várias mãos a gente já colocou. E esse texto traz a responsabilidade para nós mesmos. Então essa evolução, essa construção do futuro, essa construção apropriada do futuro, que é a grande função de cada um de nós, o que cada um faz ou deve fazer, se não construir seu próprio futuro? Nós fomos criados simples e ignorantes, e foi dado a cada um de nós esse livre-arbítrio para isso, né? Cada um de nós usa o livre-arbítrio para se autoconstruir. Nós somos uma autoconstrução. E enquanto a gente não se der conta de que nós somos essa autoconstrução, a gente não vai avançar. É claro que é uma autoconstrução no sentido da responsabilidade, porque no sentido da participação, nós temos inúmeras participações. Nossos irmãos do plano espiritual, nossos irmãos do plano encarnado, pais, professores, tanta gente que colabora na construção do nosso futuro. Mas é a construção do nosso futuro sob a nossa responsabilidade. Nós assinamos o projeto e a execução do projeto. Não dá para ver uma construção errada lá na frente e culpar alguém, né? Ali no futuro, quando a nossa construção, quando a gente se der conta dos defeitos da nossa construção, a gente não vai poder culpar ninguém, porque nós não executamos o trabalho como deveríamos ter executado. E esse texto o Emmanuel escreve através do Chico, mas o Emmanuel escreve a partir de um versículo do Evangelho, uma frase de Jesus: o meu reino não é desse mundo. E quanto tempo a gente confundiu essa afirmação de Jesus, meu reino não é desse mundo. De que mundo é o reino? E a gente falava, Evangelho não tem uma única interpretação. A gente pode falar de outros mundos, de outros planetas, de outros mundos de regeneração, ou mundos regenerados, mas a gente pode trazer para o íntimo. O reino de Jesus não é do mundo material. O reino de Jesus é do mundo espiritual. E o reino no mundo espiritual é um reino que cada um constrói o seu. Não tem como alguém construir o meu reino espiritual, o meu reino moral. Porque o reino de Jesus é um reino moral, é um mundo moral.
né? E esse mundo moral sou eu que tenho que construir, ninguém vai construir a minha moral, né? Tem a moral social, né? Mas essa ética moral da virtude, essa virtude é a conquista do homem, e do homem que nasceu simples e ignorante, que vem ao longo do exercício da sua simplicidade e do exercício da sua ignorância, ele vem aprendendo a deixar de ser ignorante. Por isso que as revelações vão sendo trazidas aos poucos. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Aí o Kardec já faz algum comentário com respeito a isso, trazendo uma série de coisas novas, não necessariamente novas, porque a reencarnação não é uma coisa nova. Não foi o Espiritismo que trouxe reencarnação. O Espiritismo trouxe uma leitura nova do processo de reencarnação. Mas a reencarnação em si é um processo da lei natural, da lei do homem, da lei divina. Da lei do homem, não da lei divina. Mas aí, Jesus, esse texto, o Emmanuel pega a partir dessa afirmação de Jesus, o meu reino não é desse mundo, e aí a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, o item 3, o Kardec fala, todo cristão crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é muito vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Então a crença na vida futura é muito comum entre nós cristãos, né? Mas o que significa essa vida futura para cada um de nós é diferente, porque ela é muito falsa, incompleta na cabeça de muita gente. Inclusive nós espíritas, que acreditamos, que reconhecemos na reencarnação o processo de aperfeiçoamento da natureza humana, parece que a gente não sabe disso, porque a gente não leva isso muito a sério. A gente fala disso, mas a gente vive esse mundo da agora de maneira muito intensa e de maneira muito preponderante, né? A gente dá muito mais importância ao mundo dos sentidos, ao mundo presente. Mas quem reconhece na reencarnação esse grande processo de construção humana, essa pessoa não perde mais tempo, não dá mais para perder tempo, não dá mais para abandonar a construção de mim mesmo, né? Não dá mais para abrir mão do meu processo de transformação, nem abrir mão no sentido de ócio, de descanso, e nem abrir mão no sentido de entregar para alguém. Eu não vou entregar o meu processo para alguém e também não vou deixar o meu processo solto, sem nada, sem ninguém, eu deitado numa sombra esperando o tempo passar, imaginando que o futuro vai me construir. Não vai mesmo, né? E o Kardec diz isso, que a nossa crença na vida futura é muito tranquila, é comum nos cristãos, mas a ideia que muitos de nós cristãos fazemos da ideia da vida futura, ele fala que é vaga mesmo, porque se fosse com toda a intensidade que essa vida futura traz, a gente não ia brincar não, a gente ia agir muito mais no presente, porque a gente deixa para agir no futuro. E não é assim. A gente age no futuro, é no presente. Porque é no presente que a gente constrói o futuro. Essa foi uma grande ilusão que já acompanhou o homem durante séculos. Não, quando chegar o futuro eu resolvo. Olha, então eu estou agindo no presente da maneira antiga, da maneira velha. Então não vai chegar um futuro diferente. Para chegar um futuro diferente eu tenho que fazer coisas diferentes. Como é que eu posso querer um futuro diferente se eu faço tudo sempre igual? É uma coisa tão lógica, né? Se eu não fizer diferente, eu não vou ter um futuro diferente. Eu faço as mesmas coisas. Como posso ficar diferente no futuro? Eu vou ser o mesmo. E como eu acredito no futuro, na vida futura, eu vou querer ser o mesmo no futuro? Não posso, não devo, não quero, né? Aí a visão da vida futura vai se completando, né? E ela deixa de ser falsa, ela deixa de ser uma brincadeira. Mas aí o Kardec traz para o Espiritismo. Ele fala, olha, o Espiritismo veio completar, olha a história do homem, a história do tempo, nada vem antes do tempo. O Espiritismo não veio antes da hora. Que se tivesse vindo antes da hora, a própria doutrina espírita fala, o Kardec fala que ele teria sucumbido
né? Ele teria sido abafado pelas crenças do momento. Ele precisava de mais autonomia moral, de mais autonomia da ciência. Se ele tivesse chegado naquele período onde a fé dominava tudo, a fé abafava como tentou abafar o surgimento da doutrina espírita. Mas, embora seja um tema muito interessante, não é por aí que a gente vai. O Espiritismo veio completar nesse ponto da reencarnação, nesse ponto da construção do futuro, nesse ponto que o meu reino não é desse mundo. Então, nesse ponto, o Espiritismo veio completar, e em vários outros, né, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender em verdade. Então, essa ideia mais completa, essa ideia mais inteira, essa ideia menos vaga, essa ideia mais útil, né, do futuro, o Espiritismo trouxe. Aí eu não posso nem dizer que eu sou espírita quando eu menosprezo o futuro, menosprezando o presente. Não dá para a gente se dizer espírita quando a gente pega o nosso presente e joga para cima. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Que futuro eu vou construindo assim? Né? É um futuro que se constrói só com o passar do tempo. Só com o passar do tempo eu não vou me modificar, ainda mais sabendo que a minha natureza ainda é muito imperfeita e que eu tenho uma grande luta, um grande combate interior com a minha natureza imperfeita para ir me construindo melhor. Né? E se eu deixo essa batalha mais para frente, o resultado dessa batalha é mais para frente ainda. Então, quanto mais eu adiar essa batalha, mais vai ser adiado também o resultado dessa batalha. Então, eu estou adiando o futuro permanentemente. Se eu estou adiando o futuro permanentemente, e eu estou falando de Jesus, da vida futura, olha que contradição. É uma hipocrisia. Eu não posso estar falando do futuro, de regeneração, de não sei o quê, se eu não estou fazendo nada para isso. Né? É uma grande mentira minha. Então a minha crença é falsa, é incompleta, é vaga, como disse o Kardec. Mas aí a gente entra no texto de hoje, quando Emmanuel começa a falar que esperavas pelos irmãos do caminho a fim de te entregares à construção da terra melhor. Então, ele está dizendo que a gente esperava os irmãos do caminho, os irmãos da nossa caminhada, para junto com a gente trabalharmos a construção. Mas ele quase que disse que a gente esperava irmãos ideais, irmãos perfeitos, que fossem só ajudar. A gente não esperava dificuldades, a gente não esperava a família que temos, o trabalho que temos, a nossa maneira de ser, inclusive, a gente não imaginava tantas dificuldades. Né? E aí, por causa desses irmãos do caminho não serem aqueles que a gente desejava, que a gente queria, irmãos que carregassem nossa carga, irmãos que na hora que tivéssemos cansados, nos carregassem nos braços, eram esses os irmãos que a gente queria para a luta. Irmãos que assumissem nossa luta, irmãos que resolvessem por nós, aqueles irmãos ingenuamente idealizados por nós, os anjos, os santos, os que a gente ia fazer promessa para resolver os nossos problemas. Olha como nós jogamos a construção do nosso futuro em todas as mãos possíveis. Nos anjos, tudo bem que o mundo espiritual intercede e muito nesse mundo presente. Mas uma coisa é a intercessão, outra coisa é a apropriação. Ninguém vai se apropriar do meu destino, ninguém vai se apropriar da minha luta. Eu vou ter sempre auxílio para a minha luta, mas o auxílio vem em forma de força, de coragem, de inspiração. O auxílio não é algum anjo se apropriando da minha luta e carregando a minha cruz. Né? Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então é para seguir carregando a sua cruz. Não é assim, quem quiser vir após mim, entregue a sua cruz aqui para o meu assessor, para o meu anjo tal. A gente dá até o nome, que tem uns anjos que são melhores, né, para carregar a cruz dos outros. Aqueles que têm, né? Não entrar por aí também não.
Então quem quiser vir após mim, entrega a sua cruz aqui para o anjo tal, aqui da assessoria, e vai me seguindo, que é fácil, que é tranquilo, que a gente vai resolvendo tudo aqui para vocês. É só seguir, é só andar. E mesmo assim a gente seguiria reclamando, né? Por causa disso, o Emmanuel diz, muitas vezes a gente cai, a gente desiste, né? Em amargoso desalento. Quantos de nós nos vemos desalentados? Inúmeras vezes, né? Porque esses irmãos que a gente esperava para carregar nossas cruzes, eles demoram para vir. Eles demoram para vir por quê? Porque eles não vão chegar. Eles não vão chegar. Enquanto a gente espera esses irmãos, isso é a nossa ilusão. Isso é a nossa ilusão. Aí a ideia nossa de futuro está incompleta. Ela está vaga nesse ponto, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente está esperando alguém para construir o nosso futuro. Essa ideia não é uma ideia de futuro. A ideia de futuro é uma ideia de autonomia, é uma ideia de responsabilidade. Livre-arbítrio tem tudo a ver com responsabilidade. E a gente achava que livre-arbítrio é apenas fazer o que a gente queria. Mas é muito mais responsabilidade, porque a gente sabe que a gente vai colher as consequências dos nossos atos. Aí o livre-arbítrio adquire toda a responsabilidade, porque tudo aquilo que eu puder fazer agora é tudo aquilo que eu vou ter que colher depois. Agora eu posso escolher o plantio, mas depois de plantar eu não tenho mais como ter plantado banana e querer colher laranja, porque na época a laranja vai estar melhor no mercado. Ou porque eu não enxerguei o que era bom no mercado. Porque eu enxerguei o mercado material e o mercado era moral. Porque eu apostei no mercado errado. Aí a Ana diz, em vez de a gente ficar esperando de maneira ilusória os irmãos para resolverem para a gente, ou em vez da gente desanimar, né, desalentado, esperando, ele fala, observa a estrada longa da evolução para que o entendimento te pacifique. Lá em cima, o Kardec disse que a gente não entendia de maneira completa a questão do futuro. Agora Emmanuel diz para a gente observar a longa estrada da evolução para que esse entendimento se pacifique em nós. Emmanuel tem um livro que faz a gente observar essa estrada longa da evolução, A Caminho da Luz. Quem já leu um pouco esse livro A Caminho da Luz, entende o que ele está falando. Essa estrada longa da evolução. Quem observa essa estrada longa da evolução, o entendimento é melhor. O que a gente vê naquele livro A Caminho da Luz? A história das civilizações do ponto de vista da alma, do ponto de vista do espírito. Os egípcios, os africanos, os romanos. Olha, ele vai falando dos povos, fala de todos, passa até agora mais recentemente na Inglaterra, na França, em Portugal, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos. Ele fala do apogeu dos povos e fala das grandes virtudes dos arianos, né? Ele fala das grandes virtudes dos povos e dos grandes problemas da China, dos hindus e de todos. Aí ele fala, olha para os povos, olha para a história longa da evolução, veja quanto foi demorado tudo isso, porque quanto tempo nós perdemos nesse grande processo de evolução, porque a gente estava iludido com pequenas coisas. Então olha para essa estrada longa da evolução, olha para o orgulhoso de Roma, para ver se você vai continuar sendo orgulhoso agora. Olha para o vaidoso da Grécia, vê se você ainda vai querer ser vaidoso agora. Né? E vamos olhando para o passado, para o homem. Aí ele cita algumas dessas coisas, né? Aí ele fala para a gente reparar algumas, não povos, mas características de espírito. Ele diz, olha, repara aqueles tantos que se renderam às lágrimas excessivas. Reparam nesse caminho, nesse longo caminho da evolução, nessa longa estrada da evolução, aqueles tantos que só fizeram reclamar, chorar, lamentar. Olha como somos tantos esses, né? Aí ele diz, choraram tanto que turvaram os olhos, choraram tanto que as lágrimas ofuscaram a vista. O choro fez com que eu parasse de enxergar. E quando o choro ofuscou minha vista, eu não mais enxerguei os companheiros infinitamente
mais desditosos do que eu. Então, os companheiros que passam pela minha vida mais desditosos do que eu, quem são esses companheiros? São aqueles irmãos do caminho que eu esperava para a construção do futuro. Mas eu não esperava um perfeito. Não, mas veio esse, pior do que eu. Por quê? Para que eu ajudasse, para que eu aprendesse a ajudar, para que eu saísse de mim, aprendesse a ajudar e crescesse moralmente, e crescesse em virtude, porque aí eu estou compreendendo esse reino que não é do mundo exterior, que é do mundo interior, porque eu estou crescendo do mundo interior, porque eu estou crescendo em virtude. Aí eu estou. Então repara quantas vezes eu deixei de construir esse reino interior, porque eu estava chorando demais e não vi que tinha muita gente do meu lado que eu podia ter ajudado, mas eu não vi que eu estava muito ocupado com o meu choro. Eu estava muito ocupado com os meus problemas. E às vezes o meu choro era tão pequeno. Às vezes o meu choro era porque eu perdi um brinco. E o vizinho que estava do lado perdeu um filho. E eu não vi a dor de uma vizinha que perdeu um filho porque eu tinha perdido um brinco. E eu estava em casa brigando, xingando com o marido, com o filho, revirando a casa procurando o meu brinco, chorando e lamentando. Olha só, né? E ele continua, ele cita várias coisas, né? Preste atenção também nesses que passam ao longo dessa estrada da evolução, muitos que passam vaidosos, né? Sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Quantos passamos cheios de vaidade? E tivemos alguma coisa, alguma fortuna, algum dinheiro, alguma possibilidade de todas as formas que nós tivemos. E o que é que a gente fez com essas possibilidades? Jogamos fora, né? Não soubemos utilizar os dons, essa fortuna que são esses dons. Então contempla esses vaidosos, sem saberem utilizar construtivamente os favores da fortuna. Tanto fortuna de dinheiro, quanto qualquer tipo de dom que é uma fortuna. Então o que eu fiz com os meus dons? Só fiquei vaidoso. Aí eu não soube utilizar esse dom para servir. O dom de curar, o dom de ajudar, o dom de cantar, o dom de construir. Todo tipo de dom. O que eu fiz com o meu talento? Eu multipliquei, eu enterrei, né? Então o vaidoso ele não aprende a utilizar esse talento, né? O Emmanuel continua: habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante, habituaram-se tanto a tirar proveito desses dons, que perderam o senso íntimo. Onde é que estava o reino de Deus que não é desse mundo externo? Estava nesse senso íntimo. E esse vaidoso ficou tão preocupado em usufruir dos seus dons, que não soube utilizar esses dons para a construção desse senso íntimo. E ele perdeu o sentido. Ele pediu mais para a gente observar. Olha, ele está pedindo para a gente observar o passado para construir o futuro. Olha como ele está pedindo para a gente olhar para trás para saber como andar para frente. Curioso, né? Vai pedir para a gente dar mais uma olhada para trás, nessa longa estrada evolutiva do homem. Preste atenção nesses que se embriagam pelo poder transitório. Todo poder é transitório. Eu posso nascer poderoso e reencarnar poderoso e desencarnar poderoso, mas foi completamente transitório. É nessa encarnação. Então, quem conhece, quem fala de vida futura, não é porque nasceu e morreu rico ou poderoso que está achando que é um privilegiado. Construção de futuro é construção de futuro espiritual. Construção de futuro espiritual, nós estamos falando de 100 anos, de 50 anos, nós estamos falando de eternidade. Construção de futuro muda tudo. Quando eu falo de reencarnação, quando eu falo de construção de futuro, eu não estou falando mais somente em amanhã. Eu estou falando agora, na ação de agora, mas estou falando na eternidade. Porque tudo que eu construí desse reino que não é desse mundo exterior e que é do mundo interior, isso é meu reino. Isso é o reino de Deus em mim. Venha a nós o vosso reino. Aí eu estou aprendendo a construir o reino de Deus em mim. E eu falo isso no Pai Nosso toda hora. Então esse pessoal do poder transitório, que não souberam, essas pessoas que não souberam utilizar construtivamente
e que se embriagaram, ele diz aqui, ó, se embriagaram no poder transitório, abusaram tanto da autoridade que caíram na exaltação de si mesmos. Olha só, o poder. O que é a exaltação de mim mesmo? Orgulho. Então eu tive riquezas de dons, e em vez de usar esses dons para a construção do meu futuro, para a construção do que é imortal, para a construção do reino de Deus no coração, que não é desse mundo, eu tinha uma ideia muito vaga de futuro, muito incompleta, como diz Kardec, e tentei fazer isso no presente. E aí joguei toda essa oportunidade fora e caí na exaltação de mim mesmo. Ah, eu sou bom, minha família é boa, eu sou da família do tal, eu sou do... Né, porque é a família do poder que detém o poder. E não me dei conta disso. E ele diz, mais umas duas coisinhas só para a gente voltar para o eixo, para a conclusão do texto. Presta atenção também naqueles que falam que sabem amar, naqueles que amam, que dizem que amam. Né? Eles dizem que amam e transformaram o amor, essa afetividade, em egoísmo. Apaixonaram-se tanto por criaturas e coisas ligadas a eles, cultivando exigências que deliram positivamente sem perceber. Eu cuidei tanto só de mim e dos meus, eu enxerguei tanto só a mim e aos meus, que eu não enxerguei ninguém lá fora. Olha aquela cortina do eu que a gente já estudou aqui nesse projeto nosso. Eu não enxerguei nada lá fora. Então eu delirei. Por quê? Porque o mundo eu passei a ser a finalidade do mundo, a concha do eu que ele fala. Eu estava dentro de uma concha. Eu era aquela pérola dentro daquela concha, e dentro daquela concha só tinha eu. Não tinha mais nada, eu não enxerguei mais nada. Era aquela cortina do eu. Olha, eu fui cego. Eu estava iludido achando que o mundo era dentro daquela concha. E o mundo não era aquela concha, era exatamente o contrário. O mundo estava lá fora da concha. Né? Era saindo da concha que eu ia perder o egoísmo e aprender a ajudar pessoas. Eu ia aprender a ver pessoas. Eu ia construir o futuro dentro de mim. E aí o que eu construí dentro de mim? O reino de Deus? Eu construí o reino de mim mesmo. Eu construí o reino do egoísta. Tudo é para mim, tudo sou eu. Né? Isso é uma grande ilusão e é um grande delírio. Depois ele fala também, aqueles que só receberam no mundo, aqueles beneficiados do mundo, acostumados a receber, eles nunca deram, só sabem receber, só sabem exigir e receber. São credores do mundo. Jesus fala que os grandes são devedores do mundo. Paulo falava, sou devedor de gregos e romanos, porque ele achava que ele tinha que servir a todos. Emmanuel fala, quem compreendeu é devedor de quem não compreendeu. Quem tem é devedor de quem não tem. Como é que a gente faz? Quem compreendeu, explora quem não compreendeu. Quem tem, explora quem não tem. A gente faz o contrário. Que reino que a gente está construindo? Jesus diz que o reino dele não é desse mundo. A gente está construindo um reino que não é desse mundo. A gente está construindo o reino exterior. A gente não está construindo o reino interior, que era perceber que eu não vim só para receber. Que eu vim para receber e vim para dar. Não que eu não possa receber. O mundo é aquela figura, né? Uma mão para frente e uma mão para trás. Com a mão para frente, eu dou as mãos para um monte de gente que já andou mais que eu e que me ajuda. Com a mão de trás, eu seguro nas mãos de um monte de gente que andou menos que eu e que precisa das minhas mãos. E o que eu faço na maioria das vezes, o egoísta? Tira a mão de trás e passa lá para frente. Põe as duas mãos lá na frente só para pedir. Ele quebra o elo da corrente e fica só um pedinte. E reclamando de tudo, reclamando de todos. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ninguém me ajuda nisso, ninguém me ajuda naquilo. E não viu que tinha gente lá atrás que ele precisava de ajudar. Às vezes tem gente assim que você precisa pegar a mão dele, botar lá atrás e falar, amigo, ajuda um pouquinho ali atrás, que você vai compreender melhor a ajuda que você está recebendo. Essa construção do futuro é uma coisa muito fina, muito sutil. Se a gente for ler de maneira apressada e desavisada, a gente não capta.
tudo o que ele está falando. Por isso que Kardec falou que o Espiritismo veio na hora certa, né? Que o homem agora já mostra maduro bastante para compreender essa verdade. Maduro por quê? Porque ele vai amadurecendo de tanto viver nessa estrada, colhendo os frutos do seu egoísmo, da sua vaidade, do seu poder mal exercido. Ao longo da nossa estrada, nós construímos muito isso. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Quem conhece a história desse livro também sabe quantos reencarnaram aqui. Quantos que viveram o orgulho, quantos que viveram o egoísmo, quantos que cuidaram só de si, vieram reencarnar aqui nas condições menos favoráveis possíveis, colhendo o futuro que eles plantaram, o futuro que eles trabalharam. Bom, quem só recebeu fica fascinado pelas honras exteriores, que deixa também de ver os semelhantes, acostumados só a receber, não aprendeu a dar. Mas aí vem o espírito evangélico do Emmanuel. Nenhum deles que a gente viu nessa longa estrada, como ele diz ali atrás, estrada longa da evolução, nenhum desses que caminharam e que caminhamos, que nós fazemos parte de todos esses, nenhum de nós que caminhamos por essa longa estrada da evolução se atrasou por maldade, uma maldade inata, né? É por ignorância, por ilusão, por uma série de imperfeições, né? Foram vítimas da ilusão que frequentemente se agiganta qual um imenso nevoeiro na periferia da vida. O que ele está dizendo aqui? Que nós não nos atrasamos na construção do reino de Deus em nós, não foi só por maldade, por ruindade. Nós nos atrasamos porque nós somos vítimas de muitas das ilusões. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, o querer tudo, né? Achar que tudo é para mim, eu não aprender a dar. Olha como ele disse, eu vou usar a expressão que ele usou. Nós fomos vítimas da ilusão, ele diz que essa ilusão se agiganta qual imenso nevoeiro. Essa ilusão cresce, aumenta, qual um grande nevoeiro que não deixa a gente enxergar nada lá na frente. Porque o nevoeiro na periferia da vida. A gente não entra no essencial. A gente fica na periferia da vida, nos iludindo com essas coisas da periferia da vida. E essas coisas da periferia da vida são essa ilusão, porque não são o essencial, são essa ilusão que, como uma grande névoa, ofusca a nossa visão. Aí a gente não enxerga, aí a gente não vê futuro, a gente não vê nada. Mas Emmanuel diz, para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Para todo mundo que ainda não construiu o futuro, é compreensível que o trabalho de construção foi adiado. E há quanto tempo a gente vem adiando esse trabalho do futuro? Há muito tempo a gente vem adiando. E o que é que tem feito o adiamento dessa construção do nosso futuro? A preguiça, o ócio, não querer trabalhar, né? A gente vai adiando. Essa construção é puro trabalho. E a Gênese fala com muita clareza, né? As mãos representam o trabalho material e a vontade e o pensamento representam o trabalho espiritual. Então eu tenho, enquanto encarnado, que sou matéria e sou espírito, tenho esses dois elementos, eu tenho três possibilidades iniciais de trabalho. As mãos como instrumento do trabalho físico e a vontade e o pensamento como trabalho do espírito. Bom, aí Emmanuel diz, entretanto, nada nos justificaria desânimo ou deserção da obra do Cristo. Nada justifica a lamentação, eu desisti. Nada justifica. Por que ele diz? Porque embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação, porque embora a gente ainda está distante da comunhão necessária com Deus, nós já transportamos conosco o raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé, que a doutrina espírita trouxe. Então nós já transportamos conosco
esse raciocínio lúcido e libertado no sustento da fé. Eu trouxe algum ponto pequeno de um livro que fala da revolução espírita, porque o espiritismo tem que ser uma revolução em nossa vida, e não é uma revolução na sociedade, é uma revolução na nossa vida, na vida de cada um, porque aí é a construção do futuro, né? Eu tenho que trazer para mim essa responsabilidade, isso se chama autonomia, né? Eu preciso me transformar por dentro, eu tenho essa responsabilidade, eu tenho esse trabalho, esse é meu trabalho, esse é a construção do futuro. Então eu tenho que fazer a construção do futuro em mim. Eu não posso adiar e não posso passar essa construção, a responsabilidade dessa construção para terceiros, porque essa responsabilidade é minha. Olha, aqui é só uma provocaçãozinha, porque aqui esse momento do Evangelho por Emmanuel é um momento de estudo e a gente tem que trazer essas coisas, né? Aquele livro Revolução Espírita, do Paulo Henrique de Figueiredo, na parte 3 ele coloca assim, ó, a proposta espírita. Então o espiritismo é uma proposta de revolução íntima. Como é que se conhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas imperfeições. Duas coisas: pela transformação do momento e pelo esforço que continua fazendo diariamente, enquanto ele tiver imperfeições. Então, como ele vai ter imperfeições por um bom tempo, é pela mudança que ele faz agora e pela construção do futuro. Então eu construo agora e continuo em permanente construção. O bom combate do Paulo de Tarso foi essa construção. Mas voltando aqui, a proposta espírita, quando conquistada pelo esforço racional de compreender as leis que regem o mundo moral, então tem que ter um esforço racional para compreender as leis que regem o mundo moral. Então isso é uma grande lei, e eu preciso compreender racionalmente isso. Eu não posso botar isso lá fora. Porque eu tenho que obedecer, porque se eu não fizer isso, acontece aquilo. Não, eu tenho que entender, eu tenho que compreender, eu tenho que mergulhar nisso, né? Isso é um esforço, porque esse é trabalho, isso é construção do futuro. Pelo esforço racional de compreender as leis que regem o mundo moral, altera completamente toda a concepção heterônoma de que devemos obedecer à lei de Deus para receber dele a recompensa. Olha, essa concepção heterônoma é o contrário de autônoma, heterônoma. Então, autônoma sou auto, eu tenho autonomia, heterônoma. Você que vai cuidar de mim, é o Papa que vai cuidar de mim, é o padre, é o pastor, é o médium, é o guru. Eu vou dar esse poder para terceiros. É o tempo, é tudo lá fora. O que é heterônomo está lá fora de mim. Então, alterar essa concepção heterônoma é trazer a responsabilidade para mim. Aí a concepção passa a ser autônoma. E quem tem a concepção autônoma recebe a responsabilidade. Aí compreende o que é a responsabilidade. Porque aí está junto com o livre-arbítrio a responsabilidade. Então mudar essa concepção heterônoma que devemos obedecer à lei de Deus para receber dele a recompensa. Então se eu tiver que obedecer para receber, eu estou fazendo negócio. Então não tem autonomia, obediência cega? Que Deus pediria uma obediência cega? Porque alguém falou, porque um líder religioso falou, porque fulano falou, porque lá fora falou, porque fulano fez. Não. Essa obediência é íntima. Porque aí é dever. Olha só, consciência é o dever, é a obediência íntima. Resignação é o consentimento do coração. Aí quando eu estou resignado, quando eu estou compreendendo, né, muda todo o meu mundo interior. Dando a cada um a responsabilidade, aí vem a autonomia. Eu saio dessa concepção de coisas lá fora para resolver e trago para mim, aí dando a cada um a responsabilidade de conduzir sua evolução espontaneamente. Espontaneamente quer dizer o quê? Não é para obedecer para ganhar, é porque eu compreendo, é espontâneo, a obediência é espontânea, senão é comércio. Eu não posso fazer isso para ganhar aquilo. Se eu fizer exclusivamente assim, eu estou fazendo um mero comércio, eu não estou mudando lá fora.
Se eu não matar alguém, porque se eu matar eu vou preso, eu sou um matador em potencial. A minha natureza é de matador. Se eu não roubar, porque senão eu vou preso, a minha concepção de mundo roubaria. Então lá dentro eu continuo com todas as imperfeições. Eu tenho que mudar os conceitos. Não adianta eu mudar aqui fora. Eu fingir alguns atos. Senão eu estou fazendo o que os fariseus fizeram. E aí depois de 2000 anos de toda essa história, eu estou fazendo as mesmas coisas. Eu não posso fazer as mesmas coisas 2000 anos depois. Emmanuel estava falando, olha para a estrada longa da vida e veja o que esses sentimentos inferiores fizeram para atrasar o seu processo de construção do futuro. Olha como o seu futuro está atrasado por causa dessas imperfeições, dessas coisas da periferia da vida. Então é preciso entrar no essencial da vida. Marta e Maria. Enquanto Marta foi arrumar café, foi arrumar casa, foi arrumar aquilo, Maria sentou-se para ouvir Jesus. E Jesus falou, Marta foi reclamar e Jesus falou, Marta, Marta, muita coisa te incomoda, Maria está atenta ao essencial. E muitas vezes essas coisas lá de fora, da periferia da vida, cria essa névoa, cria essa ilusão que impede a gente de enxergar esse reino de Deus que a gente tem que construir. E nesse mesmo livro, ele diz, uma característica importante da autonomia moral, eu tenho que me transformar. Eu tenho que sentir diferente, eu tenho que pensar diferente. Então não tem enganação, porque eu sei o que eu estou pensando, eu sei o que eu estou sentindo. Eu não tenho que mostrar para ninguém que eu estou rezando, que eu estou convertido, que eu estou bonzinho. Eu não tenho que mostrar nada disso, porque eu sei que eu não estou ainda. Eu sei as raivas que eu ainda sinto. Eu sei os ressentimentos que eu ainda trago. Eu sei a vaidade que eu ainda tenho. Eu sei o egoísmo que eu ainda tenho. Então, uma característica importante da autonomia moral está no fato de que, por sua própria definição, qual é a sua própria definição? Autonomia. Eu faço, por mim. Deve ser adquirida por um esforço racional. Olha o que o Evangelho segundo o Espiritismo falou. Esforço racional, a partir de uma iniciativa espontânea e desinteressada. Transformação moral. Construção de virtude. Não estou negociando com Deus. Deus não é comerciante, Deus não é empresário que faz negócios. Você me dá isso, eu te dou aquilo, você me dá aquilo. Né? Tem gente que fala, mas eu rezei tanto e só recebi isso. Quer dizer, né? Olha só, essa frase aqui para praticamente encerrar. Ninguém se torna moralmente livre se for catequizado ou doutrinado. Ninguém se torna moralmente livre. Eu sou moralmente livre? Ou eu sou moralmente obediente à moral alheia? A moral imposta? A moral conveniente? A moral da época? Jesus não tinha essa obediência à moral alheia. Jesus trazia a sua moral. Eu e o Pai somos um. Né? Ele compreendia. Por isso ele conseguia falar quando alguém ia apedrejar. Mas a lei mandava apedrejar. Ele tinha moral para falar. Quem não cometeu erro, joga pedra. Olha só. Isso é autonomia moral. Porque ninguém podia falar dele. Porque ele exemplificava toda a sua virtude. A virtude que ele falava era a virtude que ele vivia. Ele não falava de uma virtude que ele não tinha. Por isso ele exemplificou quase tudo que fez. Exemplificou aquilo que falou. Então ninguém se torna moralmente livre se for catequizado ou doutrinado. Muitas religiões têm mania de doutrinar. E aí a pessoa vai sendo doutrinada, ela vai fingindo que está aceitando aquilo, até que um dia aparece uma coisa linda que ela não aguenta. Aí ela chuta o balde de uma vez, chuta tudo e vai viver uma aventura disso, uma loucura daquilo, e alguém fala, nossa, ela estava tão bem. Ela não estava tão bem. Ela estava obediente a uma catequização. Ela estava obediente a uma doutrinação. A igreja já tentou catequizar índio. O índio com toda uma cultura, com toda uma história, tentaram... Não funciona. A história já mostrou. Olha para a longa história do espírito que a gente vai reconhecer que não funciona. Doutrinar filho
catequizar o proselitismo das religiões. Kardec fala, o espírita não faz proselitismo. O espírita exemplifica com a sua conduta, com a sua transformação moral e com o esforço que faz para domar suas imperfeições. Esse conceito de o verdadeiro espírita é muito mais profundo do que o que a gente imagina. E encerrando, também não é possível identificar o indivíduo autônomo e responsável somente por alguns atos, sem conhecer suas intenções. É o que a gente estava comentando, né? Na intenção está o mais profundo. Às vezes o ato ali é um demagogo, é um interesseiro. Ele cometeu aquele ato, falou aquilo, mas no fundo ele tem uma outra intenção, né? Ele sabe qual é a intenção dele, né? Então não dá para identificar um indivíduo autônomo e responsável somente por isso. Ou por meio, olha que ironia que ele fala, ou por meio de um diploma ou uma insígnia, ou de sua participação numa congregação ou numa confraria. Não dá para dizer que eu tenho autonomia porque eu sou espírita, porque eu sou católico, porque eu sou evangélico, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu tenho uma insígnia disso, porque eu tenho um diploma, porque eu estudei, eu fiz o curso disso, eu fiz o curso daquilo, eu estudei isso, eu estudei aquilo, olha o certificado que eu tenho, que eu estudei isso, que eu estudei aquilo. Isso não diz de autonomia. Isso não diz de autonomia e responsabilidade. O que fala de autonomia e de responsabilidade é a construção do reino de Deus dentro da gente. Bom, muito bonito, muito interessante, muito importante esse texto. Daria para a gente, se fosse uma coisa presencial, daria para a gente ter tanta participação, tanta conversa, né? Mas o que a gente consegue fazer hoje é essa conversa virtual e com as nossas limitações, mas de qualquer forma a gente tenta trazer os textos e trazer pequenos comentários na linha, não nossa, mas na linha da doutrina espírita, na linha do Kardec, na linha do Emmanuel, sem idolatrias, com independência, né? Com autonomia. Eu preciso compreender, eu preciso entender. O próprio Kardec falou que o Espiritismo não vai ficar para trás com relação ao conhecimento, à ciência, porque ele vai se render ao conhecimento. Vai se render o quê? Vai obedecer? Não, porque quando o conhecimento for verdadeiro, ele vai reconhecer que é um conhecimento e ele vai assumir para si aquele conhecimento. E quando ele assumir para si aquele conhecimento novo, ele não fica para trás. Ele continua no processo de evolução. E a construção do futuro é permanente, nós não somos obra acabada. Então, a doutrina espírita também não é obra acabada. A doutrina espírita também é um processo em construção. Então, tudo é um processo em construção. Até a gente falar, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, ou até a gente poder dizer, eu e o Pai somos um. Aí a gente está no finalzinho da construção. Aí a gente tem o habite-se, né? Onde o habite-se? É uma figura, claro, brincadeira. Mas onde é o habite-se? No reino de Deus. A construção do reino de Deus. O habite-se é interior. Que Deus nos abençoe, que esses conteúdos desses textos possam trazer essas provocações para que a gente possa pensar e buscar essa autonomia. Porque é pela autonomia que eu vou modificar minha vibração. Trazer uma sintonia nova. Aí é justo. Aí é justiça. E a gente já vai compreendendo algumas dessas coisas. Que Deus nos abençoe e até a próxima.